aí, ó. Essa asa tá bem diferente. Todo mundo mexeu nos elementos aerodinâmicos da asa dianteira. Tá? Perfeito. Esses elementos aerodinâmicos da asa dianteira que foram muito mexidos. A Mercedes mexeu, a McLaren mexeu, a Ferrari mexeu. O bico está muito parecido com o da McLaren do ano passado. O da Ferrari só mudou porque a Ferrari tirou o degrau. Perfeito. Então, claro que mudou bastante. E o flanco lateral, como chama o italiano, chama fiancata, que é a entrada de ar do radiador de água e a outra do radiador de óleo, estão um pouquinho mais estreitos. Mas assim, a grosso modo, o carro é muito parecido com o do ano passado. É um refinamento do projeto, né? Refinamento do projeto. A gente teve uma visão aí de alguns carros como a Lotus, a Sauber também, que ainda nós vamos ver no programa de hoje, tem uma lateral muito estreita. Perfeito. Eu acho que eles estão aproveitando elementos aerodinâmicos como aquela asa dianteira, que a gente viu, dianteira não, a lateral, aquela asa lateral. Aquela vertical. Para refrigeração interna, e, enfim. Porque o carro precisa ter pressão aerodinâmica em cima, ar por dentro para refrigerar e ar por baixo. Para grudar. Para grudar. Então essa questão aí, parece que deu para diminuir um pouco a área lateral dentro do regulamento. Perfeito. Mas bico e cockpit, tampa do motor da Ferrari tá igual, tampa do motor da McLaren, muito parecida. Né? Quer dizer, a estrutura do projeto não mudou. Não mudou quase nada. É refinamento. A gente tem que realmente determinar dessa forma a questão da McLaren. Agora, o que você acha aí dessa questão Ferrari e McLaren, vendo os dois carros aí? Devem ser aí os protagonistas junto com a Red Bull, né? Sim, também. Que tá aí fazendo aquele mistério todo, nem vai lançar, né? A Red Bull já lançou o carro. Já lançou, mas também não tá nem querendo andar, né? E como sempre, aquela história, deve ser os protagonistas. Eles estão andando aí com o carro, deve né? Ser os protagonistas, sabe? Sempre escondendo aquelas coisas deles e tal, e pronto. Agora, a McLaren e a Ferrari não mudaram muita coisa. A Ferrari que mudou mais, protagonizou mais por causa do bico, que ficou mais baixo, tirou aquele degrau horroroso. E vamos ver, né? Tomara que o Massa se dê bem com esse carro aí. Porque no final do ano o Massa andou muito bem com o carro, né? Do ano passado. Fez umas boas corridas. Vamos aguardar aí. Com relação ao próximo lançamento, só para lembrar que a Force India lançou o seu carro em Jerez logo antes dos testes. E a Force India não foi tão mal nos testes, não. Fez uma boa figura interessante com o motor Mercedes, né? E que ainda deve ser Mercedes, a gente não sabe se a Ferrari está na boca para ceder motores para Então, estão querendo trocar ou não, estão vendo aí, Estão querendo trocar, né? Vamos ver as imagens da Force India aí, que o Paul de Resta ainda é o único confirmado. Acredita que os caras não confirmaram o segundo piloto? Até hoje? Até hoje. Esse carro eu achei o mais parecido com o do ano passado. Eles levaram do ano passado, tiraram a cobertura. Mas olha como a lateral é estreita. Você viu a entrada de ar? Aquela asa lá. Você viu a entrada de ar? Perfeito. A entrada de ar é pequena. É isso aí. Não é só a parte. Olha lá, a entrada em si. A entrada em si está bem pequena. É uma diferença ainda, não vou dizer radical para o ano passado, mas há uma diferença. Há uma diferença. Há uma diferença. Tá vendo o bico do carro? O bico dela tá um pouco mais alto, né? Exato, sem o degrau, a asa com alguns elementos diferentes, mas a asa, Ronaldo, bem parecida com a do ano passado. Eles vão mexer nessa asa. Essa asa não veio a asa traseira, então, quase ninguém mexeu. Não veio ainda o que tinha que vir. Devido ao regulamento, né? Agora, também não pode. Lateral, entrada de ar, a suspensão convencional da McLaren modificou a suspensão dianteira, né? É bom que se diga, né? Mas a gente também não sabe até que ponto isso vai dar resultado. E tá aí a Force India que terá o Paul de Resta e sabe lá quem, porque na verdade o Paul de Resta era para ter a companhia de Jules Bianchi. Jules Bianchi foi anunciado aí pela imprensa de plantão. Não, mas não foi a Force India que anunciou. Foi ele se anunciou. E aí, não, o Jules Bianchi vai ser piloto de testes porque a gente acha que ele ainda não tem experiência, declarou o diretor da Force India. E aí o Bruno Senna entrou no páreo. O Bruno Senna que testou o carro GT, saiu das cinzas. Entrou no páreo com o Adrian Sutil. E aí a Force India acabou, não sei se você está assistindo o programa, alguém já assinou com a Force India, tá bom? Que a gente agora, nesse momento, não sabe. De repente você está assistindo o programa, alguém assinou com a Force India. Mas... seria legal se fosse o Bruno Senna, pô.
Sem dúvida nenhuma, tem dois nomes, que é o Bruno Senna e o Adrian Sutil, e o Jules Bianchi parece que ficou um pouco preterido. Inclusive, curiosamente, a Força Índia chegou a levar para os testes de Jerez o James Rossiter, que foi piloto da Super Aguri em 2008. E está 4 para 5 anos parado de Fórmula 1, correndo em outras categorias. Mas não tem piloto, é? Mas não sei se os caras estão chegando com a popular mala do dinheiro, né? Não sei. Chegam com a mala do dinheiro, é aqui que vai. Daqui a pouco vão pegar o Manso e o Piquet para levar. Mas eles andam, né? E andam. E nós vamos ver coisa do Manso e do Piquet hoje ainda também. Olha, sinceramente, eu acho que essa Força Índia, pelo que andou em Jerez, é um carro com boa evolução. É isso aí. E se depender... Sabe que o Paul de Resta andou bem nos 2 primeiros dias, ele andou lá em cima. Se mantiver os últimos resultados, ela vem para cima. É uma equipe a se levada a sério, né? Ela, Sauber, a Red Bull, McLaren e Ferrari estariam ali, e a Mercedes ficando um pouco atrás da Força Índia no final do campeonato. Você lembra que a Mercedes caiu muito Verdade. De uma vitória que foi no início do campeonato, no final do campeonato mal conseguia marcar ponto. E foi tão grande o declínio da Mercedes, né? A Mercedes também começou muito mal os testes em Jerez. No primeiro dia, o Rosberg, com 14 voltas, quase pegou fogo no carro e abandonou os treinos. Problema elétrico. E no segundo dia, bateu, né? O Hamilton bateu de frente na proteção de pneus e abandonou os treinos. Acho que foi freio. Então, teve alguns aspectos bons da Mercedes, mas esses iniciais foram bem ruins, né? Então, a gente também vai falar muito dos testes na próxima semana, mais detalhadamente. Mas com relação aos testes, a situação foi essa, e nós vamos mostrar até imagens dos testes hoje, já de Jerez também, imagens muito legais. Agora, Ronaldo, como é que você acha que o Luiz Razia vai se sair na Marúcia? Por quê? Brasileiro, tradição do Brasil na Fórmula 1, todo aquele aspecto de 8 títulos mundiais. Quando chega um brasileiro, a imprensa britânica já levanta a orelha, a italiana também, fala, e agora? Deixa eu ver quem é o cara. O Razia eles conhecem, é claro, da GP2, mas será que o Razia terá um caminho na Marúcia, junto ao Max Chilton, companheiro dele, para chegar a algum lugar no futuro, ou vai marcar passo com esse carro? Difícil, né, Tony? É duro, hein? Já começa difícil a vida dele na Fórmula 1. Nada é fácil na Fórmula 1. É pressão 24 horas por dia. Ele parece mentalmente muito preparado para esse tipo de pressão. Agora, o primeiro adversário dele é o companheiro de equipe, né? Vamos ver como é que ele já se sai. O Max Chilton, né? O Max Chilton. Vamos ver como é que ele se sai contra Eles já correram na GP2, contra um contra o outro. Então, e vamos ver como é que ele se sai. Se sair bem e der a sorte, que eu digo, de pegar uma prova com chuva e de repente vai lá pro meio do pelotão e faz uma tremenda de uma corrida, aí se arruma. Porque de caso contrário, for tudo normal, então vai andar lá no fundo. Não tem, ninguém faz milagre, pô. Ainda mais uma temporada, o ano que vem vai ter um novo regulamento, a equipe não põe muito dinheiro no carro. E eles já não têm muito orçamento, então é difícil. Vai ser muito complicada a vida do Luiz Razia, tenho certeza. Agora, uma coisa interessante também foi a declaração do Mark Webber. Você estava falando da Red Bull? Então, antes, no próximo bloco, que a gente vai ver o lançamento da Red Bull, o Mark Webber disse que essa Red Bull em Jerez, ele falou, é melhor que a do ano passado. Ele também fala cada besteira. Aí chega no dia lá, o alemãozinho vai encaçar pra ele fica aí perturbado. Não, ele acha bom, mas ele não consegue, né? Inclusive também essa questão da Red Bull, e quando a gente falar dos testes, eu já vou falar da Lotus também, que foi bem com o Grosjean. Mas é a mesma história, o Grosjean também vai bem nos testes, chega na corrida, ele bate, passa por cima até da mãe dele, se estiver no meio da pista. Eu acho que ele quer assistir a corrida lá da arquibancada. Ele perde o senso totalmente, né? Como diria o nosso amigo Edgar Melo Filho, é o vaca louca, né? Vaca brava, vaca brava. O cara, quando vê a largada, você apaga a luz, ele aperta e vai. Que nem videogame, aí bomba. Mas tá andando bem nos testes. Nos testes com a Lotus. Você foi muito rápido. Ele é rápido. Com a Lotus ele tá muito rápido. Mas só que ele precisa chegar no final da corrida, né? Agora vai ser interessante se esse negócio do Webber tá falando que a Red Bull tá em melhor forma. Que foi o que ele disse, melhor forma já de cara nos testes do que no ano passado. Vamos ver. O Adrian Newey sempre tem alguma coisa, um mais na manga, né? Esse que é o problema. Olha, eu vou te falar, ele é danado. Se o Vettel for tetracampeão em cima do Alonso de novo, acho que o espanhol vai plantar
uva na Espanha. Acho que Vai ele vai falar que embora. nem o Senna, aquela vez. Eu vou guiar pra eles de Acho que graça. ele vai embora. Né? Isso o Senna falou. Acho que os caras hoje não falam isso não. De graça não. De graça não. Mas olha, eu vou te contar. É complicada a situação do Alonso esse ano na Ferrari. É um ano... a gente sempre fala decisivo os anos que se passaram, mas esse agora... Porque ele chegou tão perto, perdeu por 1 ponto o campeonato. Foi. Que agora não tem jeito. Só vai aliviar o lado do Alonso se o campeão for outro que não o Vettel. É sim. Se, por exemplo, o campeão for o Button. Vamos supor uma McLaren. Aí o Alonso ainda dorme mais sossegado. Se for o Vettel de novo, acho que ele vai ter um treco. O Alonso não vai aguentar, cara. Ele vai acabar, né? Vamos ver. O Vettel, se for tetracampeão, vai ser um absurdo. Nossa Senhora. Vai começar a chegar perto do Schumacher. Sabe como é que é? O Hamilton tá fora, logo de cara. Já tá essa dando Mercedes declarações que, não, temos que primeiro tentar terminar a corrida, depois ir pro pódio, para depois ganhar. Então, já viu que, pelo jeito sentou no carro, já viu que trocou 6 por -4, tá? Então vai ter que remar muito lá. O Button é um cara engraçado. Se ele sai na ponta e vai embora, ninguém mais pega. Se começa a dar uns problemas no meio da temporada, que nem deu o ano passado, que ele ficou uma hora lá, umas 3, 4 provas, completamente perdido com o carro, eu não sabia nem o que fazer, aí eu não vejo. É Vettel e Alonso. Perfeitamente. É Vettel e Alonso. Eu acho que a McLaren pode vir com o Button. No final aí da carreira... Depende daquele negócio dele, né? Se tiver focadão, aquele negócio focado... Senão o Pérez vai acabar tirando ponto dele. Vai engolir ele. Tá andando bem nos testes também. Vai engolir ele. Tá com faca nos dentes, carro de ponta, motivadíssimo, né? Pô, uma equipe que nem a McLaren. Não, sem dúvida. Nossa Senhora. É um herói lá no México, tá por cima. Tá com a bala toda, tranquilidade pra acelerar. McLaren tá nem aí, põe 2 carros igualzinho, vai, meu filho, solta o cara mesmo. Vai ser um grande adversário do Button. Ô, meu amigo, Button que se cuide, viu? Sem dúvida. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco. Mais velocidade, segundo bloco, tem Red Bull, Sauber, Marussia, Caterham. Além de imagens dos testes em Jerez de la Fronteira, muito mais aqui no Paixão por Velocidade. Voltamos já já.